Olá todo mundo, vamos falar mais um pouquinho de física, né? Mais um vídeo aqui que eu estou postando. E dessa vez, o terceiro e último vídeo dessa sequência de 3 vídeos que eu estou fazendo sobre o exame unificado. No primeiro vídeo dessa sequência, eu comentei um pouquinho sobre o que é o exame unificado, né? Como é a prova, né, do exame unificado da pós-graduação em física. No segundo vídeo, eu comentei um pouquinho sobre quais são os assuntos que mais caem no exame unificado, né? Então eu peguei o edital do EUF, peguei ali, né, cada uma das grandes áreas, os conteúdos que são apontados que caem em cada uma das grandes áreas, né, mecânica, eletromagnetismo, física moderna, mecânica quântica e termodinâmica com física estatística. E, né, fiz uma contagem das últimas 4 aplicações de quais assuntos caíam mais, para que você pudesse guiar melhor os seus estudos, né? E nesse terceiro vídeo vou comentar um pouquinho sobre como estudar para o exame unificado. Certo? Eu vou passar aqui algumas referências de estudo, algumas referências aqui de materiais de cada uma das grandes áreas, se você quiser ter uma referência de base para poder estudar para a prova, e também vou comentar um pouquinho sobre a forma como eu acho que é mais adequado de você estudar para o exame unificado. Porque, na verdade, eu vou fazer invertido. Primeiro eu vou comentar como, na minha opinião, você deve estudar para o exame unificado, e depois vou colocar as indicações aqui de materiais. Mas, bom, aproveitando o início do vídeo, se você gosta do canal iFísica e gostaria de apoiá-lo mais ativamente, não deixe de fazer parte do clube de membros aqui do canal. Se você gostaria, né, de contribuir com o canal, mas não quiser fazer parte do clube de membros, você também pode fazer uma contribuição avulsa pelo Pix, que o QR Code está em algum lugar aqui da tela, ou também clicando aqui embaixo no botão de coração escrito valeu. No mais, fica aqui um agradecimento a todos os membros do canal, em especial a esses que eu estou colocando o nome aqui na tela. Obrigado a todos vocês. Bom, antes de eu passar aqui para vocês, né, as minhas sugestões de como é a melhor forma para você estudar para o exame unificado, e também, né, passar aqui algumas referências das grandes áreas para você poder estudar para o exame unificado, eu só gostaria de deixar bem claro aqui o objetivo desse vídeo, ok? O meu objetivo com esse vídeo é te ajudar a estudar para o exame unificado, ok? E por que eu estou deixando isso claro? Porque se vocês forem voltar no meu canal, vocês vão ver que eu já fiz vários vídeos de referência de materiais de estudo, ok? Inclusive, eu já fiz, né, um vídeo indicando materiais para o ciclo profissional da física. Porque, além desse, eu também já fiz especificamente para mecânica quântica, para relatividade, já fiz para ciclo básico, enfim. Eu tenho um bocado de vídeo de recomendações, se você quiser ver esses vídeos todos, né, eu vou deixar aqui uma tag te direcionando. Mas, enfim, a partir do momento que eu já indiquei livros de ciclo profissional, né, para o ciclo profissional da física, e o exame unificado é focado principalmente nos conteúdos do ciclo profissional da física, a princípio, aquele meu vídeo já deveria ser o suficiente para estudar para o exame unificado, não por que eu estou fazendo um a mais. E esse é o adendo que eu gostaria de fazer. Existe uma diferença muito grande entre você estudar um conteúdo para você poder entender com profundidade, para que você consiga aprender aquele conteúdo mesmo, e você estudar para poder fazer uma prova. Obviamente, se você estuda para poder aprender um conteúdo, para você poder aprender ele bem aprendido, né, entender todos os passos a passos, enfim, a partir do momento que você estuda para poder consolidar o conhecimento, um bom resultado na prova é consequência. Porém, é inegável que cada prova tem o seu estilão próprio. E nesse sentido, se você quer fazer uma prova para poder passar em um processo seletivo, né, é importante você saber os conteúdos que caem todos, é importante que você saiba isso com profundidade? Sim, mas também é importante que você saiba se preparar para aquela prova em específica. Mesmo que você tenha aprendido totalmente e saiba com total segurança todos os conteúdos abordados, né, na graduação, seja no ciclo básico, seja no ciclo profissional, é recomendado que, se você for fazer o exame unificado, você se prepare para esta prova. Porque, relembrando, cada prova tem um estilo diferente. Okay? E se você estuda para fazer uma prova, você chega muito mais preparado para poder fazer ela. E o meu objetivo neste vídeo, então, só consolidando, antes de passar as recomendações, é te passar aqui indicações, sugestões para você se preparar para o exame unificado. Não necessariamente são as referências que eu mais gosto desse conteúdo, mas são as referências que, na minha concepção, né, mais combinam com o estilão do exame unificado ou que podem te preparar bem para o exame unificado. Tendo sido esclarecidos esses pontos, né, vamos começar aqui com qual é a melhor forma de você estudar para o exame unificado. Na minha concepção, a melhor forma de você estudar para o exame unificado é pegando as questões anteriores. Inclusive, é por isso que eu faço diversos vídeos aqui no canal resolvendo questões antigas do exame unificado. Né? Se você não sabe disso, vou deixar aqui uma tag te direcionando para a playlist em que eu, né, coloco aqui diversas resoluções. Tem das últimas 4 provas do exame unificado. Okay? Essa é disparada a melhor forma. Por quê? Porque assim como eu comentei agora há pouco, cada prova tem o seu estilão, e a maneira mais simples de você entender qual é o estilão daquela prova, quais assuntos são mais cobrados, como ela cobra cada conteúdo, é a partir das provas antigas, é refazendo as provas antigas. Se vocês forem pegar o exame unificado, né, se vocês nunca fizeram o exame unificado, o que eu sugiro vocês? Pegue, sei lá, esse ano vai ser 40 questões, como eu já comentei no primeiro vídeo dessa série do exame unificado. Vão ser 40 questões fechadas, como foi, né, desde o início da pandemia. Então o que eu sugiro você fazer? Pega a primeira prova, né, desse formato, né, não precisa ser a primeira, pega qualquer uma das últimas provas que caíram. Tenta fazer ela inteira.
você vai perceber que a primeira vez que você for tentar fazer as questões, você vai ter uma certa dificuldade, mesmo você sabendo todo o conteúdo. Por quê? Porque a gente vai aprender os conteúdos ao longo da graduação e muitas vezes a gente esquece um conteúdo ou outro, a gente não foca tanto em um conteúdo, foca mais no outro, enfim, é natural você ter algumas dúvidas ao longo da resolução do exame unificado. Depois que você fizer essa primeira prova, dá mais ou menos uma olhada, né, no seu rendimento e pega uma outra prova, uma segunda prova dessas últimas que caíram, né, e vai tentar refazer. Você vai perceber que nessa segunda prova você já vai ter um rendimento bem melhor. Por quê? Porque você já viu as questões uma vez, você já começou mais ou menos a pegar uma ideia, nem que seja, né, inconsciente, de como as questões são cobradas. Você vai ver que a segunda prova fica muito mais fácil de resolver. A partir da terceira, você vai ver que fica muito mais fácil, você já começa a pegar mais ou menos a ideia do exame unificado. Eu digo isso com segurança por dois motivos. Primeiro deles, porque eu resolvo as questões do exame unificado aqui no canal, certo? Desde que ele começou a ter essas 40 questões. Então, eu já consigo te garantir isso de cara. Quando eu vou pegar um novo exame unificado para poder fazer ele, fazer resolução, para aí sim gravar o vídeo para vocês, eu resolvo ele muito rápido. Se o vídeo tem 40 minutos, 1 hora, né, para poder fazer a prova, eu demoro uns 20 minutos. Porque para mim, aquelas questões já estão bem batidas, digamos assim. Né? Eu já estou no doutorado, então, claro, né, eu acumulei uma bagagem até agora. Porém, quando eu vou pegar as questões, elas sempre têm o mesmo estilão. As cobranças são iguais, o estilo da questão é a mesma. Então, para mim, fica muito fácil. Né? E o segundo motivo que eu falo isso com propriedade, né, refaça as questões anteriores, que o seu rendimento vai ser bom, é porque o meu exame unificado que eu fiz para valer, para poder entrar tanto no mestrado quanto no doutorado, foi o exame unificado do segundo semestre de 2018. No caso, para estudar para esse exame unificado, na época eram 10 questões abertas, então o estilo era diferente. Na minha concepção, já comentei isso no primeiro vídeo aqui do exame unificado, né, dessa série, o exame unificado, quando eram 10 questões abertas, ele era mais difícil do que agora. Eu achei agora que facilitou muito, até porque você aumenta a quantidade de questões, tem muito mais questão óbvia para ser resolvida. Enfim, eu achava as questões abertas mais difíceis. Eu só estudei refazendo provas antigas. No caso, eu refiz, se não me engano, eu refiz mais do que 5, deve ter sido umas 8 provas do exame unificado antigas, fui refazendo. Só estudei assim, não abri nenhum livro para absolutamente nada. E eu vou explicar um pouquinho depois o porquê disso e por que se eu não estudei com livro, por que eu estou indicando livros. Mas enfim, só estudei refazendo as questões antigas do exame unificado e tive uma nota muito boa. Né? No caso, na época que eu fiz, eu tirei 9.1, que foi um rendimento ótimo, consegui entrar em qualquer lugar. E na UFMG, na época, o exame unificado ele era classificatório. Então, esse 9.1 elevou bastante minha nota, fez com que eu ficasse muito bem classificado, né, na ordem lá dos aprovados do mestrado, né, o que acaba garantindo bolsas, as coisas todas, enfim. Né, se o lugar que você faz, nessa instituição que você quer entrar para o mestrado ou doutorado, o exame unificado ele é classificatório, é muito importante que você foque o máximo possível para poder tirar uma nota muito boa. Apesar de eu achar que a melhor forma para você estudar, e na verdade a forma que você deveria estudar para o exame unificado, é refazendo as questões anteriores, eu vou fazer aqui, né, um conjunto de indicações, né, de materiais aqui para cada área. Vai ter área que eu só vou indicar um livro, no máximo 2, porque enfim, se você está querendo preparar para a prova, você não precisa de muitas referências. Você precisa de uma referência que tenha muito bem a cara da prova. E são essas referências que eu coloquei aqui, eu vou explicar mais ou menos o porquê. Mas enfim, eu estou indicando essas referências por quê? Porque, eventualmente, quando você está fazendo a prova de exame unificado, pode ser que tenha algum conteúdo que você realmente não se lembre daquele conteúdo. Você esqueceu as equações, você esqueceu como é que faz exercício daquele jeito. Nesse sentido, você vai pegar a referência e vai ir especificamente para aquele ponto. Então, por exemplo, você está estudando mecânica. Aí você esqueceu como é que faz para montar a lagrangiana. O que você vai fazer? Você vai pegar a referência de mecânica, vai especificamente para a parte de lagrangiana e vai estudar aquilo. Eu não sugiro você pegar livros e estudar livros igual você estuda para a prova nas universidades, né, no caso para o exame unificado. Não recomendo definitivamente. Use as referências somente para pincelar os assuntos que você teve mais dificuldade, ok? E que você não se lembra de alguma coisa. Dado isso, né, para o vídeo não ficar tão grande, vamos partir de cara aqui para as recomendações. No caso aqui, para mecânica, vamos começar com mecânica, a recomendação disparada, que eu indico aqui, é o livro do Marion, né, Dinâmica Clássica de Partículas e Sistemas. Eu indico esse livro por dois motivos. Primeiro porque, como um livro de mecânica, eu gosto muito dele, mas não é por isso que eu estou indicando ele aqui. Eu estou indicando ele aqui porque, na minha concepção, as questões de mecânica do exame unificado, elas combinam muito bem com a forma como esse livro daqui passa os conteúdos. Um outro livro também, que você pode utilizar para poder estudar para o exame unificado a parte de mecânica, é o livro do Taylor. Eu não tenho ele, mas é esse livro daqui. Na minha concepção, os livros de mecânica que melhor se adequam ao exame unificado são aqueles livros que mecânica lagrangiana é passado no meio. Okay? Se vocês pegarem aqui o livro do Marion e o livro do Taylor também é a mesma coisa, os dois livros, eu vou pegar aqui o livro do Marion, porque eu não tenho do Taylor, mas eu sei que o do Taylor é o mesmo estilão. Aqui o livro do Marion tem 14 capítulos, né? Sendo que a parte de Lagrange é passada no 7º, bem na metade. Então ele faz a metade da construção com mecânica newtoniana, a outra metade com mecânica lagrangiana.
Livros desse estilo são os que eu indico aqui para mecânica, se você conhecer outros. Mas bom, vamos para a próxima grande área, então vamos agora para as referências de física moderna. Aqui no caso, para a física moderna, eu vou passar 2 indicações de livros de cara, indico este livro, e vai ter uma terceira indicação que é variável, eu vou deixar claro o que significa isso. Mas vamos lá, aqui eu tenho que passar pelo menos 2 referências de física moderna, porque física moderna aborda 2 assuntos: introdução à relatividade e introdução à mecânica quântica. Primeiro vamos começar com a parte de introdução à mecânica quântica. Sem dúvida nenhuma, a referência que eu indico para a física moderna no exame unificado é o livro do Iceberg. Esse aqui não é um dos livros que eu mais gosto de quântica, na verdade está longe de ser um dos livros que mais me agradam de quântica. Em muitos aspectos eu acho ele um livro fraco, minha opinião, em muitos aspectos. Para o que ele se propõe é bom, mas para o que muitas vezes as pessoas usam ele não é bom, mas enfim. Isso não é assunto para esse vídeo, eu até comento indicações de quântica, né, no vídeo meu aqui. Mas, enfim, todas as provas de física moderna que você vai fazer, exame unificado, qualquer tipo de concurso, qualquer tipo de coisa nesse sentido, ok? Eles sempre usam o livro, quando a introdução à quântica, né, a parte física moderna, sempre é baseado no Iceberg. Uma outra referência que também tem, mas eu não gosto muito dela, é do Tipler. Eu não indico muito a do Tipler, porque para mim o Tipler é um resumo mal feito do Iceberg. Então, enfim, eu recomendo do Iceberg para a parte de quântica. Mas bom, a outra parte de física moderna é introdução à relatividade, né? Para a introdução à relatividade, eu recomendo aqui no caso, né, o livro, né, recente, né, do professor Nunes, que eu conheço, né, o professor lá do IFCE, então bem legal, né, além de ser um livro muito bom, um livro brasileiro, e com diversas questões resolvidas. Já fiz um vídeo abordando sobre esses livros aqui do professor Nunes. Eu acho eles muito bons para você se preparar para provas, porque eles têm muita questão resolvida e são muito bem escritos. Mas bom, eu comentei que além dessas 2, eu ia passar uma terceira referência variável. Né? Qual que é a terceira referência? É qualquer livro da coleção de física básica que você gosta, ok? Que normalmente é o volume 4. No caso, eu gosto bastante do livro do Moisés. A coleção de física básica que eu tenho é do Moisés, por isso que eu estou mostrando aqui dele. Agora, se você gosta da coleção Fundamentos de Física do Halliday, ou a Física do Halliday também, se você gosta da coleção do Césio do Zemansky, da coleção do Alaor, enfim, independente da coleção de física básica que você goste, todos eles, né, tem vários capítulos, um deles vai ter a parte física moderna e introdução à quântica, ok? Essas referências aqui podem ser usadas também para você se preparar para o exame unificado na prova de física moderna. Mas bom, indo para a próxima grande área que cai no exame unificado, eletromagnetismo. Essa aqui é uma única referência e não tem discussão. A referência indicada é, né, não podia ser outra, a referência do Griffiths. Eu acho esse livro maravilhoso, eu adoro o livro do Griffiths, principalmente a parte de elétron 1, que é antes do capítulo 8, o que eu acho perfeita, e é essa ementa que é cobrada no exame unificado. Porque, na verdade, é cobrado no exame unificado, daqui, até o capítulo de ondas eletromagnéticas, que é o capítulo 9, se eu não me engano. Mas, enfim, o livro do Griffiths é a referência para você usar para eletromagnetismo. Não tem outra. Estude pelo Griffiths, tanto para você aprender quanto para o exame unificado, ok? Tudo de eletromagnetismo do exame unificado é muito baseado no Griffiths. Então, essa é a minha referência. Mas, bom, próxima grande área aqui é a de mecânica quântica. Aqui, no caso, eu não tenho livro físico de nenhuma das 2 referências que eu vou colocar aqui. As 2 referências que eu indico, no caso, são essas 2 que eu estou colocando aqui, que é o livro do Griffiths e o livro do Cohen. Você consegue separar as questões de mecânica quântica do exame unificado em 2 grandes grupos, que são as questões com notação de Dirac e sem notação de Dirac. As sem notação de Dirac, na minha concepção, tanto faz a referência que você usa, muita gente gosta do Griffiths porque é mais simples. Agora, as questões com notação de Dirac, para mim, o Cohen é a referência perfeita, excelente, né, e sempre indico ela. Mas bom, vamos então aqui para a nossa última grande área, né, que é termodinâmica e física estatística. Vou começar com termodinâmica. Okay? Primeira referência que eu já indico de cara é o livro da coleção do professor Nunes. Esse daqui eu, inclusive, participei da revisão técnica, fiz um vídeo falando sobre. Okay? Esse livro daqui eu acho muito bom para a parte de termodinâmica do exame unificado. Eu acho ele perfeito. Né? Ele aborda o conteúdo todo, muito bem escrito, bem didático e cheio de questões resolvidas aqui dentro. É um livro com muitas questões resolvidas. Então, além do exame unificado, ele te prepara em muitos aspectos para diversos tipos de questões. Além desse livro daqui, também tem um outro tradicional que pode ser utilizado, ok? Se você quiser, né, saber, que é o livro do Kahlen. Em muitos aspectos, muitas coisas de termodinâmica, muitas provas de termodinâmica são baseadas no livro do Kahlen, que é esse daqui que eu estou colocando. Okay? Eu, particularmente, não sou muito fã do Kahlen, porém, ele é um livro que pode ser usado, sim, para você estudar para o exame unificado, porque, de forma geral, como eu comentei, ele é sempre uma referência canônica nessa parte de termodinâmica. Agora, para a física e estatística, não existe outra referência a ser indicada aqui para o exame unificado, que não a referência óbvia, que é a do Salinas, Introdução à Física e Estatística. Tudo de física e estatística, nível graduação, e muitas coisas nível pós-graduação, mas de graduação 100%, são baseados no livro do Salinas. Ele te ensina muito bem, ele é muito didático, ele tem uma parte de revisão termodinâmica que em muitos aspectos te ajuda para estudo de termodinâmica também, e ele é, enfim, a referência ótima. Eu acho ele excelente para qualquer pessoa que quer aprender física e estatística, inclusive a referência que eu estou utilizando
para o meu curso de Física e Estatística. Mas bom, essas foram as referências então que eu indico, né? Eu não vou alongar tanto aqui para que esse vídeo não fique maior do que já está, mas só para deixar claro aqui, reconsolidar o que eu comentei, essas referências eu indico muito para que você pegue-as quando necessário, ok? Estude refazendo as questões antigas. Qualquer dificuldade de alguma coisa que você não lembra, aí você pega as referências. Se você gostou do vídeo, não deixe de dar o seu gostei, certo? Se inscreva no canal e não deixe de ativar o sininho para sempre receber as notificações dos próximos vídeos. No mais, deixe aqui seu comentário. Quais referências você indicaria? Né? Já está estudando para o exame unificado? Já tem mais tempo? Essa é a primeira vez? Enfim, deixe aqui nos comentários, né, como é que tá os seus estudos, né, e use-os a seu favor. No mais, obrigado por você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.